da faculdade para o mercado de trabalho. Quando a gente chega aí, entra para a faculdade, já está pensando o que vai acontecer quando a gente formar, né? E eu quero dizer que tem que ser assim mesmo, não pode deixar para os últimos períodos não, porque o tempo é nosso inimigo. O tempo anda muito rápido e tempo, para nós que somos engenheiros, tempo para prestador de serviço é matéria-prima. A gente não pode jogar matéria-prima fora, tá certo? Então a gente tem que estar pensando nisso desde os primeiros períodos. Falar nisso, como é que é aqui? O pessoal aqui, qual é o período? Primeiro período? Tem alguém? Uma turma. Segundo período? Terceiro período? Quarto período? Quinto período? Sexto período? Sétimo? Oitavo? Nono? Nono? E décimo? Ninguém do décimo? O pessoal do décimo perdeu. E outra coisa, eu perguntei o período, mas não perguntei. Todos aqui são engenheiros civis? Quem for engenheiro civil aí, levanta a mão. Pode ficar levantado. Quem ficou com preguiça aí, levanta mais alto. Beleza, quem tiver pai que é engenheiro civil, algum tio, algum parente, alguma construtora que vai sair daqui e já tem um lugar de trabalhar garantido, levanta a mão aí para eu ver. Ninguém? Uai, que pena, mas que ótimo que vocês estão aqui. Porque nós vamos falar exatamente para vocês que não tem uma porta aberta, que vão formar, tá? E não tem já o lugarzinho garantido para poder exercitar a profissão que vocês estão aqui fazendo muitos sacrifícios, né? Para concluir. E quem aqui que quer ganhar dinheiro? Ninguém? Só uma meia dúzia que levantou a mão? E vocês já têm um plano, gente, para ganhar dinheiro com a engenharia civil? Desculpa. Gente, depois de 25 anos lutando dentro da engenharia, tentando aparecer, eu cheguei a pensar em desistir. Ok? Muitos colegas meus colocaram o diploma na gaveta e de lá ele nunca mais saiu. Tem muito engenheiro aí trabalhando de Uber, uma profissão digna, trabalhando em restaurantes, balcões, lojas, né? Tudo é trabalho, tudo é digno, gente. Mas depois de investir 5 anos da sua vida estudando engenharia, no mínimo não é justo, né? Dá vontade de desistir, ok? Não tenha dúvida que dá. Você saberia planejar o depois da sua formatura, gente? Meus alunos, eles não sabiam. Eu fiz um plano. Eu vim mostrar para vocês o plano que eu fiz para mudar a minha posição, que, como eu falei com vocês, há 25 anos dentro da engenharia, labutando, ok? E era até reconhecido. O pessoal me conhecia e tal, mas eu sobrevivia. Não ganhava dinheiro. Trocava moedas. Ok, gente? E quando eu montei o meu plano, em 5 anos eu consegui o que eu não tinha conseguido nos 25 anos anteriores.
E você também pode, tá? Eu sou o Éder Lima, sou engenheiro civil há mais de 30 anos, sou especialista em estrutura pela UFMG, graduei também na UFMG, tenho escritório de projetos e estruturas em concreto armado, faço obras também em concreto armado, meu escritório aqui em Divinópolis. Sou professor universitário de concreto armado e fundação, Pitágoras, UNA de Bom Despacho, UENG, no ano passado eu estava aqui também. E ministro cursos de estrutura de concreto armado na internet. Parei de dar aula aqui, inclusive isso, não dou aula na faculdade mais, só dou curso na internet. Ok? Todo mundo, gente, tem a mania de falar assim, pô, ele conseguiu, né? Ele estudou na Federal, né? Ele teve uma chance, coitadinho de mim, eu não vou conseguir. Eu trabalho o dia inteiro, né? Eu não tenho, nunca fiz estágio, comigo não vai dar certo, comigo é diferente, coitadinho de mim. A gente tem mania, né, gente, de ficar se fazendo de coitadinho. Gente, vai dar certo, tá? Eu já tive aí nessa cadeira que vocês estão hoje. Todo mundo tem problema, ok? Problema de um é de um jeito, problema de um é de outro, tá? Mas é a gente que acha que o problema da gente é maior do que o dos outros. É tudo igual, tudo igualzinho, tá certo? Bom, quando eu entrei na faculdade, eu comecei na FUMEC em 1981. Não tinha um trailer, mas eu fazia graduação em engenharia civil e pós-graduação, especialização em truco, né? Na hora do recreio, agora vocês é intervalo, né? Mesma coisa, gente. Vocês aqui, vocês vão pro trailer, vão pro barzinho ali. Eu fazia a mesma coisa, sem diferença nenhuma, ok? Depois de um ano, foi quando mudou o vestibular de prova só, múltipla escolha para prova aberta, eu fazendo faculdade há um ano, fiz de novo o vestibular na Federal, passei na primeira etapa, na segunda prova aberta, física, química e matemática, arrebentei e passei. Devo ter tirado 0 em redação, mas passei com o resto. Ok, gente? Fui para a Federal. Federal, gente, quando eu entrei na Federal, o que a gente ouvia lá é, formou na Federal, né? Chega empresa aqui buscando aluno a laço, buscando engenheiro civil a laço. Precisa se preocupar. E eu não me preocupei. Era eu e mais 2, 3 irmãos estudando. Eu resolvi trabalhar. Fui trabalhar, arrumei um trabalho num banco. Só que aí o tempo vai passando e você vai chegando perto da formatura. E aí vem aquele negócio que vocês vão passar por ele. Tem que fazer o estágio. E não tem estágio, né? São várias faculdades aqui ao redor, poucas empresas para dar estágio, vai faltar estágio, aquele estágio curricular. E você vai pegar um estágio qualquer, vai aceitar qualquer coisa, qualquer carga horária, ok? Qualquer salário. Eu passei a ganhar metade do que eu ganhava no banco, gente, para fazer o meu estágio de carga horária, né? Como é que chama o estágio obrigatório? É isso, né? E vocês vão chegar lá também, gente. Olha o estagiário aqui, ó. Vão ser burro de carga por um estágiozinho qualquer. Ok? Só, gente, que quando eu formei na UFMG, o país estava em crise. Tá? E aquela empresa que vinha buscar a gente a laço, não apareceu, tá bom? E aí eu tive que continuar na construtora que eu estava fazendo estágio, só que aí como engenheiro, mas ganhava o mesmo salário de estagiário. E pode procurar saber aí que continua acontecendo a mesma coisa com o pessoal que está saindo aí, está formando. Bom, eu peguei e falei, bom, vou sair, vou procurar um lugar, vou sair de Belo Horizonte, vou procurar um lugar que eu possa trabalhar. Procurei esse lugar aí. Espera aí, deixa eu complementar aqui. Ah, bom, aí, ó. Vocês não estavam conhecendo, mas agora vocês estão, né? Com a parte de baixo ali, tô à toa, Chemoá, né? Aí dá para conhecer, né?
Fui morar em Porto Seguro, gente. Meus pais vendiam e viajavam vendendo roupas. E Porto Seguro, muita obra, muita coisa. Eles falaram, ó, vai para lá, que lá tem muita obra, vai dar certo. E eu fui. Só que, cheguei lá, gente, as obras lá não tinham nenhuma fiscalização, não tinha responsável técnico, projeto complementar nenhum. O máximo que tinha lá era projeto arquitetônico nas obras. E aí a coisa não rolou do jeito que eu imaginava, né? Pensei que ia me dar bem sendo engenheiro na praia, né? Não foi bem assim, gente. Difícil se destacar lá, tá? Muita dificuldade. Quando tinha uma obra grande, os engenheiros já vinham de fora, com os projetos prontos e o engenheiro para executar a obra. Tá? Eu vinha do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. As obras grandes eram todas assim. Eles chegavam, faziam as obras e depois não ia embora não, ficava em Porto Seguro também. Então era mais um disputando aquele pedacinho do bolo, aquela fatiazinha do bolo. Eu trabalhava lá com projetos complementares, que foi o que eu escolhi para entrar no mercado, ninguém me conhecia. Fiz projeto hidráulico, elétrico, fiz também arquitetura, estrutura, que era o meu carro-chefe. Fiquei conhecido, gente, mas é aquilo que eu falei, dava para viver, ou sobreviver. Então eu resolvi voltar para Minas, ok? Voltei para Minas, podia voltar para Belo Horizonte, mas meu irmão morava aqui, resolvi voltar para Divinópolis. 20 anos tentando, cheguei em Divinópolis e encontrei o seguinte em Divinópolis, gente. Um mercado cheio de engenheiros já estabelecidos e alguns cobrando preços muito baratos. E faculdades, só aumentando faculdades de engenharia aqui, que hoje jogam por volta de 200 novos engenheiros por ano no mercado da região, ok? São muitos engenheiros para esse mercado, tá? Então, gente, não vi diferença aqui. Mesma coisa. E foi mais 5 anos tentando, cheguei no mesmo nível que eu estava lá em Porto Seguro. Conhecido pelos meus projetos, referência. O Jobert, que é representante da Tigre, fala até hoje que o único que sabe fazer projetos de hidrossanitários em Divinópolis é o Éder. Isso é o representante da Tigre que faz. Isso me levou até onde eu já estava, lá em Porto Seguro, sobrevivendo. Mas não é aí que eu quero ficar. Então eu resolvi que eu tinha que mudar, tá? E para mudar eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Então eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Montei um plano. Parei e comecei a pensar tudo que eu já tinha aprendido nesses agora 25 anos de engenharia. E resolvi ganhar dinheiro com projeto de estrutura de concreto armado, que era um dos projetos complementares que eu trabalhava com ele. E era o que eu mais gostava também, ok? Mas não foi por isso que eu escolhi o projeto de estrutura de concreto armado, gente. Eu escolhi por outros motivos. Mas aí você que está aí, pode pensar assim, ixi, concreto armado? É primeiro, segundo período, vocês não ouviram nem direito falar nisso, mas provavelmente alguém já falou para vocês, nossa, é difícil demais, é complicado demais aquele negócio. Vai mexer com isso não, procura outra área. Não vai nessa não, viu, turma? Não é por aí não. Tá? Esse negócio de não gosto de fazer projeto, para vocês nem dá certo, porque vocês ainda não sabem nem o que é fazer projeto. É legal fazer projeto. Projeto, gente, dá muito menos dinheiro do que obra. Vamos colocar aí, brincando, chute, você ganha 20% do que você ganha com obra. Mas você tem de preocupação e responsabilidade 8.000% a menos. Ok? Vale a pena, se você fizer direito. Falar que não gosta de concreto, vocês não podem nem falar. Os que já estão mais adiantados aqui, né? Podem até falar, talvez não se deram bem aí com teoria das estruturas e as outras disciplinas da grade aí da estrutura. Mas talvez é porque
deram certo, não encaixou direitinho. Né? O ensinamento na faculdade, na verdade, ele entrega para a gente em pacotes, né, gente? Nós recebemos pacotes de conhecimento, ok? Eu costumo falar o seguinte, a gente vai receber um vocês ainda vão ver isso, vocês vão receber um quebra-cabeça de conhecimento, vocês vão saber um monte de coisa, só que não sabem como é que monta esse quebra-cabeça. Tá certo? Então, às vezes você fala assim, não estou entendendo isso, mas foi simplesmente porque a coisa não foi colocada da forma que deveria ter sido colocada para vocês. E se vocês pegarem alguém que ajude vocês a montar isso, vocês vão ver que não é tão difícil, que dá para trabalhar, que dá para fazer projeto de estrutura em concreto armado. Ok? Então não é verdade, gente. Tá? Eu também pensava desse jeito. O meu biotipo, né? Eu imaginava, tá? O cara que trabalhava com estrutura de concreto armado, certo? Não é o cara que fazia especialização em truco, não era o cara que jogava truco, é o cara que joga xadrez. Esse é o cara que mexe com estrutura de concreto armado. É o Mauricinho, é o CDF, é aquele cara que debruça realmente em cima dos livros. Não era o meu perfil. Não era o meu perfil. Nunca fui de estudar demais. Estudava o suficiente. Na minha época era 75%, agora para vocês é só 60%, né? Então, o meu limite eu precisava estudar um pouquinho mais para conseguir passar. Tá certo? Mas chegou ali em 80, para mim estava bom. Eu não ficava caçando os 90, 100 pontos, igual o que eu acho que era o biotipo do projetista de estrutura de concreto armado. Tá? E hoje, gente, hoje eu tenho um escritório de estrutura. Sou referência na área de estrutura da região. Sou professor de concreto armado e ministro cursos pela internet. Então, gente, não tem que ser aquele cara maluco que fica lá. Não, qualquer um pode aprender concreto armado. Ok? Qualquer um pode aprender, não é tão difícil. Eu vou até passar uma aulinha para vocês que eu dou no meu curso, ok? Para vocês verem que não é bicho de 7 cabeças. Na edificação, a estrutura seria o esqueleto, tá? É o que dá rigidez, é o que dá estabilidade para a nossa obra, para o nosso edifício, tá certo? Ela é composta aí, gente, por, basicamente, nós temos aqui a ideia de um 3D aqui de uma edificação, né? Ela é composta basicamente por 3 elementos, a nossa superestrutura, tá? Porque a edificação também ela é dividida em superestrutura, o que está acima da terra, e infraestrutura, o que está abaixo da terra, tá certo? Basicamente a fundação. Então, os elementos básicos são laje, vigas e pilares. E eu entendo que, inclusive, é assim que a coisa funciona. E qual é a função da nossa estrutura? Descer as cargas, gente. A função da nossa estrutura é pegar as cargas da edificação, tá? E descer com elas até a nossa fundação. Ok? Isso que elas fazem. E como que elas fazem? Exatamente do jeito que a gente conversou, que está nessa figurinha aqui, ó. As cargas são lançadas principalmente, basicamente, sobre as lajes. As lajes vão lançar essas cargas nas vigas e as vigas vão descer essas cargas para os pilares e eles vão descendo lance a lance. Desse jeito aí, gente, ó. A laje descarrega na viga, a viga vai descarregar nos pilares. Ok? E os pilares na nossa fundação ali embaixo. Mas antes disso, gente, ocorre o seguinte. Quando as cargas chegam nos pilares, eles são, às vezes, um edifício, né? Então, são empilhados. É como se a gente empilhasse mesas, né? A mesa tem o tampo da mesa, as pernas, o tampo, as travessas da mesa e as pernas da mesa. Se a gente pegar, principalmente aquelas mesas de antigamente, de madeira, tudo, né? Com 4 pezinhos, é a mesma coisa de empilhar. Tá certo? Então,
poderíamos até dizer que no pavimento tipo a laje é sempre igual, as vigas sempre igual, o que vai mudar são os pilares, porque a cada pavimento, a cada lance de pilar, tá, vai se aumentando a carga de um pavimento. E é assim que a gente faz manualmente, gente. Né? Se lembrarmos lá, a gente pega a laje, calcula as reações de apoio da laje, joga em cima das vigas, monta lá na nossa teoria lá das estruturas isostáticas e perestáticas, a gente monta aquele carregamento das nossas vigas, ok? Pegamos as reações de apoio das nossas vigas e lançamos nos nossos pilares, dimensionamos os nossos pilares. Tá? E vamos empilhando do mesmo jeito a nossa estrutura, da forma que está aqui. Ó. Ok? Então esse é o funcionamento, é como a gente calcula manualmente. Mesmo que não tenham entendido muito sobre o que eu estava falando de teoria, reação de apoio, jogar as cargas, mas acredito que deu para vocês verem que não é um trem muito complicado, né? As coisas acontecem numa sequência lógica, que dá para qualquer um entender, ok? E por que projeto de estrutura em concreto armado? Porque eu escolhi o projeto de estrutura em concreto armado, gente, para ser o meu produto, o produto que eu ia fazer o plano em cima dele, tá? Eu escolhi o projeto de estrutura de concreto armado, gente, porque toda obra, além do projeto arquitetônico, faz o projeto estrutural. Infelizmente, gente, os projetos complementares, os outros, hidráulico, elétrico, tem engenheiro que só assina RT para fazer de conta que tem lá, ok? E nem faz o projeto. Tá? Por favor, não façam isso quando vocês formarem. Quantificar o projeto estrutural é muito mais fácil. O projeto estrutural tem aço, concreto e forma. E escavação na fundação. Só isso, enquanto uma obra, no todo, tem centenas de itens. Então você tem como quantificar, tá, a sua estrutura facilmente. Bom, projeto, gente, é uma coisa que mesmo que você esteja trabalhando, de repente aqui, estudando à noite, tem vários aqui que estão trabalhando durante o dia, quando formarem, pode continuar do mesmo jeito, continue no seu trabalho e faça um projeto na parte da noite, até você conseguir se firmar no mercado. Então, projeto é uma coisa que te dá essa possibilidade ainda. Ok? E a outra questão, gente, é que o projeto estrutural é muito mais bem remunerado do que os outros. Ok? Só para vocês terem uma ideia, tem gente aí em Divinópolis que cobra por um projeto de incêndio, dependendo da metragem, do tamanho do projeto, cobra 50 centavos o metro quadrado. Hidrossanitário, R$1 o metro quadrado. De incêndios, de repente, eles conseguem chegar aí, se foi 1.000 metros e tal, eles conseguem chegar a R$1,50. Mas 5.000 metros, o pessoal não aceita pagar mais do que 50 centavos de jeito nenhum. Então, 5.000 metros de projeto, você vai ganhar aí, receber R$2.000. O projeto estrutural, apesar de ter gente aí cobrando R$2 o metro quadrado, tem gente cobrando R$5 o metro quadrado e ainda dando desconto. Pavimento tipo, gente, é quando o pavimento é igual, vários pavimentos iguaizinhos. Aí o pessoal dá o preço R$5, R$7 o metro quadrado e desconta os pavimentos repetidos. Então eu posso dizer para vocês que os melhores de Divinópolis cobram aí no máximo R$5 o metro quadrado. Mas se a gente for comparar com os 50 centavos do incêndio, ainda dá 10 vezes mais o valor do projeto. Ok, gente? Belo Horizonte o preço é de 15 para cima. Tá? Apesar de que com a crise também, a gente não sabe o que está acontecendo, não. Meu custo de vida é menor, eu cobro R$10 o metro quadrado. Tá certo? Para mim, R$10 no custo de vida de Divinópolis, tá ótimo.
e não dou desconto de 1 centavo. E não desconto repetição. Tá? Então o meu preço é R$10 de metro quadrado mesmo. E não o pessoal fala, eu cobro 7. E no final dá uns 3, 5. Tá certo? Por quê? Por causa do planinho que eu montei. Por causa da minha postura e da forma que eu trabalhei dentro do meu plano. Estudando esses 25 anos, eu tirei 5 coisas muito interessantes, gente. E aí eu consegui e vou mostrar para vocês o que deu certo para mim. As 5 dicas são, gente, ninguém sabe mais do que você. Não venda projeto, venda economia. Fidelize o seu cliente. Tenha clientes fiéis que vão fazer sempre o projeto com você, que vão aguardar você ter tempo de fazer o projeto dele. Faça uma estrutura econômica. E para fazer uma estrutura econômica, você tem que se qualificar. Ninguém sabe mais do que você. A maioria dos seus concorrentes, a maioria dos que estão aí no mercado hoje, gente, saíram daqui, estava sentado aqui no banco da escola e no 10º período falando, eu não aprendi nada, o que eu vou fazer? E aí saíram, formaram, pegaram um computador, pegaram um software pirata e saíram por aí fazendo projeto de estrutura de concreto armado. Ok, gente? É isso que aconteceu. E por que eu sei, gente, que esse pessoal não sabe de nada? Logo que eu cheguei, que eu voltei, eu comecei a me especializar. Em 2003, eu estava lá na UFMG em Belo Horizonte fazendo uma reciclagem da norma, ok? E aí, na turma lá, gente fresquinha assim, tinha acabado de sair da faculdade, eu e mais um lá, um pouquinho mais idoso. E de repente, no intervalo lá, eu lá meio envergonhado, falei, nossa, eu não estou entendendo nada aqui. O que eu vou fazer e tal? Eu resolvi fazer uma pergunta lá, gente. Essa pergunta que está aqui, não vou nem repetir, que tem gente de primeiro período aqui, isso não significa nada. O que significa, gente, quando eu fiz a pergunta, foi assim, aquele silêncio. Eu falei, rapaz, não é só eu que não estou entendendo nada aqui, não. Ninguém está sabendo de nada. E comecei a prestar atenção. Para todo lado é a mesma coisa. Todo mundo se fazendo inteligente, mas não estão sabendo de nada, não. Ok? E na nossa área, e na estrutura, isso é mais evidente. Está cheio aí de engenheiro computador. Não tem o engenheiro aqui, gente? É porque eles acham que o computador faz o projeto sozinho. Eles pegam um projeto arquitetônico, jogam dentro do computador, no software pirata, que não tem suporte, não tem nada. Se o trem der um problema, o cara não sabe nem o que está acontecendo. O que o computador cospe, eles entregam para o cliente. Esses são os concorrentes seus. Não sabem nada, não têm a menor ideia do que estão fazendo. Agora, o problema é que o cliente também não sabe. O cliente é leigo. Ele não sabe que ele está comprando gato por lebre. Ele não sabe. Para ele, projeto é tudo igual. Então ele quer o projeto de menor preço. Ele procura o menor preço de projeto. Então, gente, nós temos que mostrar que não é bem assim. Então não adianta a gente ir lá vender projeto para ele. Ele vai querer pagar o projeto mais barato. Tem gente aí na praça, 20, 30 anos de engenharia, cobrando um salário mínimo para fazer um projeto. Você, recém-formado, vai conseguir ganhar dele uma concorrência como? O cara fala, você vai cobrar menos de um salário mínimo? Não tem jeito, né? Pelo menos um salário mínimo. Mas o cara tem 20 anos e está cobrando um salário mínimo, o cliente vai fazer com o cara, não vai fazer com você. Então não adianta você ir no cliente vender projeto. Não vai rolar. Você tem que chegar lá e propor para ele uma outra coisa. E nós vamos propor para ele economia na estrutura. Nós não vamos vender projeto. Nós vamos vender uma estrutura barata. É esse que é o nosso lance. Tá, e quais são os nossos clientes? Não dá para a gente vender o nosso produto, gente, para uma pessoa que vai construir a casa dela. Ela não tem parâmetro para saber que o nosso projeto é o mais barato. Então nós temos que nos
nas construtoras, nos incorporadores, aquele pessoal que faz mais de um projeto, que sei pelo menos os quantitativos, ele sabe quanto custa a estrutura que ele já fez, para ele poder comparar com o seu projeto. Ok? E incorporadores a mesma coisa. Né? Já tem outros projetos, tem obras feitas. Tá? Então esse é que tem que ser o nosso cliente, que a gente vai conseguir mostrar para eles que o nosso produto é melhor. E como a gente vai chegar no nosso cliente? A gente pode, por exemplo, passar no estande de vendas de um prédio que vai ser construído e perguntar, e se fazer interessado em comprar, oferecer permuta, ok? Ver se tem projeto, oferecer para fazer a permuta do seu projeto pelo apartamento. Mesmo que não role, tá? Você pode ter a oportunidade de falar sobre o seu produto. A outra coisa, você pode ligar para a construtora. Quando você ligar, não liga perguntando assim, ó, quem é o responsável técnico pelo setor de engenharia? A pessoa vai te dar o nome. Aí você pede para falar. Provavelmente vai falar, não pode agora e tal coisa. Se você não conseguir falar com ele, dá para ver se você ligar, você já sabe o nome dele, você já fala assim, ó, eu quero falar com fulano, a pessoa pensa que você é conhecido e tal, te passa, marca a hora para você consegue falar com ele. Tá? Então use esses artifícios. E aí na hora que você for falar com ele, com o responsável pela área de engenharia, ofereça economia. Oferece para ele fazer um contrato de risco. Você já tem o projeto pronto? Eu vou fazer um outro projeto para você e você vai me pagar pela economia que eu der. Se eu não der economia, você não precisa me pagar nada. Você não vai tirar um centavo do bolso. Se eu der economia, você me paga 30% e fica com 70% da economia. O cara vai parar para te ouvir. Dicas bônus, gente, é o seguinte. Quando você for lá conversar com o cara da engenharia, com o proprietário, você só tem uma chance, gente. Só existe uma primeira impressão. A outra é a segunda. Já era, é a primeira que vale. Você tem que chegar e ganhar o cara, conquistar o cara. Tá? Se não for da primeira vez, ele não vai te atender de novo. Então não vai lá de botina e calça jeans. Não vai lá todo despenteado. Camisa, maior solão, suando, camisa, calça social, sapato. Você está indo lá vender um produto. Mesmo que não precise ser o Mauricinho, na hora que você for vender seu peixe, você tem que ser o Mauricinho. Senão o cara não vai prestar atenção em você. Quando eu resolvi fazer esse plano, eu fiz clareamento dental, procurei coach, tirei a botina e a calça jeans. Eu vou para a obra sim. Eu tenho que vender meu peixe. Tá certo, gente? Então não esqueçam disso. E na hora de fazer os projetos também, tem que ter esse cuidado. Tá? Não adianta ser bom, ele tem que ser bom e bonito. Uma coisa limpa, uma coisa que... Os meus projetos, os leigos olham e entendem. Quem não é da engenharia, olha e entende. Isso faz diferença. Ok? Então, o projeto também não pode ser aquela bagunça. Não pode ser que alguns colegas seus aí fazem trabalho, parece que está entregando um papel de pão. Né? Não pode isso não, gente. Tem que fazer um trem bom e bonito. E a parte de fidelizar o cliente, gente. Tá? Ganhar naquele contrato de risco, 30% da economia, dá muito mais do que R$10 no metro quadrado. Entendeu? Mas prestador de serviço tem um problema, autônomo tem um problema. O dinheiro só chega muito depois da dívida, muito depois da conta. Quem é assalariado é bom, o dinheiro cai ali direitinho, você organiza e paga suas contas. Prestador de serviço não, a conta chega primeiro, o dinheiro depois. Então é muito bom ganhar muito dinheiro, mas é muito melhor você ganhar dinheiro constantemente, mesmo que seja menos. Então, vamos fidelizar o cliente. Vamos largar a usura para lá,
certo? Vamos botar um preço que você acha justo. Eu estou satisfeito com o meu, para Divinópolis, tá certo? E vamos fidelizar o cliente. Isso é muito importante. Esse aqui é um exemplo do meu cliente fidelizado, tá? Bairro Liberdade ali, perto do Fórum Novo. Só está faltando a pele de vidro lá. Aqui a gente tem... praticamente já está faltando só a pele de vidro, já está bem adiantado. Minha esposa é advogada, passei na porta, no stand, perguntei sobre uma sala, né? Perguntei se já tinha projeto. A moça que estava lá vendendo falou que já devia ter, porque ia começar a construir. Perguntou se eu queria falar com o proprietário, falei com o proprietário, me ofereci para refazer o projeto. Alguém já tinha falado com ele que o projeto estava muito pesado, muito carregado, muito aço. Eu refiz o projeto e fiz uma economia de R$568 mil, R$500 mil só na estrutura do cara. Ok, gente? Quase que eu ganhei a sala. 50% da sala. Eu só paguei 50% da sala. Tá certo? Depois, é uma construtora parceira deles. Fiz uma economia de R$47 mil nesse outro aqui de 1.000 metros quadrados. Quer dizer, uma economia aí de mais ou menos R$47 o metro quadrado. 48 mil, 30%, 18, né? Reais o metro quadrado. Se eu estivesse fazendo pela economia, eu teria ganho muito mais. Mas nesse aqui ele nem quis, ele jogou outro projeto fora, falou, não, faz para mim aí. Certo? E eu fiz mais para eles esse projeto lá no bairro Candelária, isso tudo da construtora Atlântica, Aliança, gente. Lá no bairro Valquir Resende, no Vale do Sol, indo para Cajuru, bairro Orion. Esse aqui eu vou fazer ainda, está esperando, que é ali na Mato Grosso com Paraíba. Esse aqui, onde era o Gelu, aquele outro não foi liberado na prefeitura ainda, esse aqui já foi liberado na prefeitura, eles vão começar em janeiro, e eu falei com eles que só podia começar em outubro no projeto deles, que é mês que vem, e eles estão me aguardando. É muito melhor do que você ficar correndo atrás de cliente. VR Brasil, outra construtora também, peguei um projeto deles, 1.000 metros quadrados também. Vou até olhar, esse aqui é o Santa Lúcia, daqui a pouco eu vejo quantos metros quadrados. Fiz uma economia de R$78 mil, gente. Só na estrutura. Depois a gente acha ele aqui. Bom, depois disso, residencial Dona Rosa, no Padre Eustáquio. Residencial Antônio Fonseca 2, no bairro Antônio Fonseca. Residencial Mar e Terra, bairro Mar e Terra. E tem mais duas que eu não tenho o 3D dele aqui não, que é esse aqui, ó, que eu dei R$78 mil, aqui ó, 980 metros, e um outro no Antônio Fonseca 2. 5 projetos da mesma construtora, e vão fazer os outros comigo, gente. Tem construtoras aí pegando engenheiros de Belo Horizonte para fazer. Não são só os engenheiros da região, não, gente. Esse perfil de engenheiro está em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, todos os interiores têm esse tipo de gente no mercado, esse tipo de engenheiro no mercado, que, ao sair da faculdade, passou a trabalhar sem se qualificar, sem se especializar, sem aprender a fazer. Porque na faculdade a gente aprende muita coisa, mas a gente não aprende como fazer. A gente tem que aprender a fazer. E tem muita gente aí que está trabalhando sem saber fazer. Então, tem mercado para a gente em qualquer lugar. Basta se qualificar, correr atrás. Bom, mas para conseguir esses clientes, fazer tudo isso, nós precisamos fazer uma estrutura econômica. O pessoal costuma dizer aí que uma estrutura econômica, gente, é uma estrutura que dá
100 kg de aço por metro cúbico de concreto, ou que dá abaixo disso, tá? Isso é lorota, tá? Quando vocês forem fazer concreto armado, vocês vão descobrir que uma coisa é inversamente proporcional à outra. Você aumenta o tamanho dos seus elementos, das suas vigas, você diminui o aço. Então isso não significa nada. Significa um índice de consumo que tem a ver com a área da sua estrutura, tá certo? Então, só um exemplo, se você tiver uma estrutura 1, que tem 200 kg de aço e 2 metros cúbicos de concreto, 200 dividido por 2, deu 100 kg de aço por metro cúbico. Se você tiver uma estrutura com 200 kg de aço e 1 metro cúbico de concreto, deu um índice de consumo de 200 kg por metro cúbico. Qual que é a estrutura mais barata, gente? A estrutura mais barata é essa com 200, porque afinal de contas deu o mesmo tanto de aço e 1 metro cúbico de concreto a menos. O índice é maior, mas isso não significa. Os índices que realmente interessam, gente, são esses aqui, ó, por metro quadrado. É o quê? Você tem uma estrutura, aí você pega o concreto de cada pavimento, dos pilares, das vigas e da laje, derrama tudo assim na área, dá uma laje de entre 20 e 22 centímetros de altura. Ok? Então isso é um índice realmente de uma estrutura barata. Se você tem de forma, para cada metro quadrado, você gasta 1,8 a 2,2 metros quadrados de forma. Isso é um índice de estrutura barata. Se você tem entre 15 quilos e 21 quilos de aço por metro cúbico, por metro quadrado de obra, isso também é um índice econômico. Tá? E só funciona também, gente, se isso tiver conjugado. Porque dá para fazer uma gambiarra também. Se você pegar ali, ó, no nível de cima lá do aço, ó, era de 15 a 21, você pegar 20 quilos de aço, tá certo? E dividir pelos 20 centímetros de concreto, você vai ter aquele índice de consumo de 100 quilos por metro cúbico. E também não significa que sua estrutura é econômica. Tá certo? Então você tem que ter esses índices, mas você tem que estar trabalhando na parte de baixo desses índices. Um ou outro dos três só, indo para a parte mais alta. Então, esses aí são índices que interessam. Então, se alguém falar assim, minha estrutura está dando 80 quilos por metro cúbico de concreto, quilos de aço por metro cúbico de concreto, é uma estrutura econômica? Não é, nós temos que verificar. E como conseguir, gente, fazer essa estrutura econômica? Concepção estrutural, gente, é o que o nome está falando, é conceber, é idealizar, é bolar a sua estrutura. E isso o computador não sabe fazer, gente. Tá? O computador, sabe o que o computador sabe fazer, gente? O que vocês vão estudar em concreto 1, o que vocês vão estudar em concreto 2, tá certo? O que vocês vão, se tiver concreto 3 aqui, teoria das estruturas, isostática, hiperestática, ele faz para vocês. Então, por isso que eu estou falando. Não é tão complicado, porque muita coisa que vocês vão ter muito problema na faculdade de repente, o computador faz. Mas a parte da inspiração ele não faz. Você fazer uma concepção de estrutura, o que é? Onde você vai colocar a viga, onde você vai colocar os pilares, tá certo? Isso ele não faz para você. Ok? Só para vocês terem uma ideia da diferença que faz. Isso aqui acontece muito nos projetos, gente. 2 banheiros aqui, ó, uma suíte, um quarto, banheiro social. Tá certo? O pessoal normalmente faz isso aí na concepção de estrutura. Uma viga embaixo de cada parede. Um pilar em cada encontro de viga. Eu faço assim, gente, ó. Vou voltar. Eu tirei a viga 7 e o pilar 7. Mas e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou diminuir o concreto, o aço e a forma dessa viga 7, o concreto, o aço e a forma do pilar 7, a fundação do pilar 7. Você vai falar assim, mas não vai carregar as outras vigas? Não, gente, os vãos aí estão tão pequenos, o negócio está tão superdimensionado em termos de concepção e estrutura, que está dando tudo armadura mínima. Concreto armado tem armadura mínima. Se você dimensionar um elemento
tá? E falar assim, não precisa de armadura, você tem que colocar armadura mínima. Estava tudo dando aqui armadura mínima, eu tirei o que eu tirei aí e continuou dando armadura mínima. Significa que diminuiu o que eu tirei, sim. Então, com uma concepção de estrutura boba, a gente já consegue fazer economia, tá certo? Sem contar com isso, gente, peso próprio, tá? O peso próprio do concreto, o concreto pesa 2.500 quilos por metro cúbico, gente. É muito peso, tá? O maior problema do concreto armado é o peso próprio, ok? Então, gente, se eu consigo diminuir a quantidade de vigas e pilares, né? Essa aqui é a forma do projeto que eu fiz economia de R$78 mil. Essa é a forma do projeto que eles tinham. Essa é a forma do meu projeto. Diminuiu um pouco de viga, não diminuiu? Imagina o tanto de peso que eu aliviei na minha estrutura. O peso que eu tirei da fundação. Ok, gente? Então, não é... O povo fala, mas vai fazer economia, vai perder na segurança, vai perder na resistência. Não. O que nós estamos fazendo aqui é aliviando o peso da própria estrutura. Está tudo calculado dentro das normas, segurança, tá certo? Serviço, que é flecha, deformação, tudo calculado para chegar nos 50 anos aí, que a nossa responsabilidade é de 50 anos. Tá certo? Tudo certinho. A única coisa que eu estou fazendo é uma concepção de estrutura mais inteligente. Ok? Podemos deixar para o final? Então, gente, a densidade do concreto, 2.000 quilos por metro cúbico. 40% da carga da minha estrutura é o peso próprio dele. Se eu estou aumentando isso, eu estou piorando. 40% da minha quantidade de aço eu uso para aguentar o peso próprio. Tá certo? E quando o software dá um problema, eles não podem nem ligar para o suporte, eles aumentam a viga, aumentam outro pilar, e vão aumentando viga e pilar, até o negócio ficar tão rígido que para de dar o problema. Eles não sabem o porquê que parou de dar o problema, eles sabem que parou de dar o problema. Só que eles aumentaram muito a carga da estrutura, encarecendo a estrutura. Tá certo? Então, com a concepção belezinha, a gente consegue fazer uma economia, sem fazer mágica. Ok, gente? Então, de armadura, deixa eu voltar aqui. O software, gente, ele vem default de fábrica com configuração de segurança. Quem desenvolveu o software lá não vai arriscar para que o engenheiro se dê bem. Ele manda com a configuração alta. Tá certo? E na hora que ele vai dimensionar, isso aqui é uma seção da viga, né? Como se tivesse cortado essa viga aqui, ó. Na hora que o software dimensiona, ele acha lá uma área de 4 centímetros quadrados, gente. 4 centímetros quadrados equivale a duas barras de aço de diâmetro de 16 milímetros. Tá? A 2 barras. O computador vai lá e pega as 2 barras e coloca. Mas se o cálculo der 4,4, gente, o computador vai lá no banco de dados de barra de 16 milímetros, tá certo? E pega 2 barras. Não deu. Aí o que ele faz? Ele pega mais uma barra de 16 e põe 3 barras de 16. Então ele não botou 4,4, ele colocou 6 centímetros quadrados, muito mais do que precisava na nossa seção. Ok, gente? Só que manualmente eu posso ir lá e falar assim, opa, essa barra do meio aqui, ó, se eu colocar uma barra de 8 milímetros, quer dizer, metade do diâmetro, eu vou conseguir 4,5 centímetros quadrados. Eu vou alcançar a área que eu estou querendo, certo? Com a economia, quer dizer, eu vou diminuir 33% do aço ali na seção. Que na verdade na viga toda não dá essa economia toda, mas dá por volta de uns 5% de aço em uma estrutura a menos, é uma boa economia também. Ok? Então, gente, é dessa forma.
nenhuma mágica, nada fora da norma, com segurança, até mais, porque eu estou aliviando a carga da estrutura, tá certo? A gente consegue fazer uma estrutura mais econômica para a gente vender para o nosso cliente. Ok? Beleza? Mostrei que posso fazer. Agora, que podemos fazer. Agora, para fazer isso, precisa qualificar, gente. Você precisa aprender como é que faz. Você está saindo da faculdade com muito conhecimento, mas você não sabe como faz. Você tem que fazer um estágio ou um curso. Ok? De terra de cego, quem tem um olho é rei. Não é isso? Se o seu concorrente não sabe nada, você se especializa, sabe pelo menos um pouquinho, você já está acima dele. Tá? Mas não pode parar aí. Ok, gente? Mesmo que você não... Quem já passou aí, quem não teve... Agora, vocês que estão nos períodos mais tenros, né? Fala assim, então vou dar mais interesse para as disciplinas de estrutura, porque é aí que é o caminho. Mas quem já passou, não se preocupe não, tá? Na nossa plataforma vai ter... Tem curso de concreto armado, aula particular vai ter também, tá certo? Ano que vem, vocês vão estar tranquilamente com muita coisa lá, muito conteúdo para vocês aprenderem com muito mais tempo, porque às vezes aqui na faculdade a aula é corrida, você perde uma coisinha, chegou um pouquinho atrasado, já perde o assunto todo. Lá na plataforma vocês vão poder assistir a hora que quiser, o tanto de vezes que quiser e aprender o assunto. Beleza? Então, vai poder se especializar melhor. Por quê? Eu vou apresentar para vocês aqui um diferencial. Ok? Porque a gente tem que ter isso, a gente tem que ter o diferencial, saber fazer, certo? Buscar um curso que ensina, tá certo, gente? Porque a gente tem que fazer os olhos do nosso cliente brilhar. Você tem que chegar lá e mostrar para ele R$500 mil de economia. Eu não dei R$500 mil para o cara, mas ele deixou de perder R$500 mil. Tem que fazer o olho do cara brilhar. E quando eu falo um curso que ensina, gente, que vários alunos meus já saíram daqui, foram para Belo Horizonte, tá? Fazer curso. Mas os cursos normalmente eles têm um pequeno problema. Eles partem do princípio que você já sabe. E chegam lá e te ensinam mais. Só que você não sabe o básico. E aí você volta de lá do mesmo jeito que você foi. Muitos alunos meus voltaram frustrados. Falaram, eu não aprendi nada. Ok? Então nós resolvemos fazer um curso, eu resolvi fazer um curso que ensinasse passo a passo como se faz. A gente pega o projeto arquitetônico e começa pagando as cotinhas dele até o final lá do curso. Tá certo? Então o plano está aí, basta pôr em prática, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, gente. O que eu estou falando de curso, de aprender a fazer, não é pós. Não é mestrado. Isso te ensina. É muito bom. Mas ele te dá mais ensinamento. Ok? Certificado não resolve o problema. Tem que aprender a fazer. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui o meu curso de projeto de estrutura de concreto armado. Tá certo? Se vocês quiserem, pode começar agora. Mesmo o pessoal aí de primeiro período, não fiz nada de engenharia, nós mostramos tão passo a passo lá, que até quem está de primeiro período vai conseguir aprender. Tá certo? Mas, então vou ficar craque? Não. Vai ter que ter o fundamento de concreto 1, vai ter que ter o fundamento de concreto 2 para complementar. E esse fundamento ou vai fazer aqui na faculdade, os que ainda vão ter oportunidade, ou vão fazer com a gente. Tá certo? Então é isso aqui, gente. Curso de estrutura de concreto armado. Está lá na nossa plataforma. Primeiro a gente ensina concepção de estrutura. Tá? Depois você vai fazer a modelagem de uma maquete eletrônica. Quer dizer, você vai aprender a lançar no software de dimensionamento.
tá certo? O software que a gente utiliza é o software TQS, é o melhor do mercado, é o mais flexível, é o que vai te dar mais possibilidade, tá, de crescer. Os outros, você vai até um ponto, eles te engessam e não te deixam crescer, né? Os 3 do mercado são EBERIC, o TQS e o CIPCAD. O CIPCAD é espanhol, ok? O EBERIC, ele é legalzinho para quem está começando, porque ele dá as respostas. Deu problema aqui, faz assim que você resolve. Deu problema aqui, faz assim. Só que daqui a pouco você vai, opa, beleza, sai daqui a pouco ele para. Você fala, não, mas eu queria fazer assim. Ele fala assim, não pode. Eu queria fazer assim. Eu sei que pode fazer assim. Mas ele fala, não, mas eu não deixo. Essa é a diferença. O TQS não, te deixa trabalhar. Você vai ter uma licença aí durante o curso. São 6 meses de curso liberado para vocês. Essa licença fica com vocês, para vocês trabalharem na modelagem e aprender a fazer o lançamento de toda a estrutura no software, ok? Depois vai aprender a editar essa armadura. Opa, fiz besteira. Depois tem o módulo de aprender a ler projeto, ok? A gente, se vai fazer um projeto, a gente quer mostrar antes para vocês onde vocês vão chegar. Então a gente ensina vocês como vocês vão ler um projeto estrutural. Ok? Depois vocês vão aprender a processar e editar a armadura. Aquilo que eu falei aqui, dei uma amostra do que faz aqui, ensino a fazer lá o que dá para fazer sem muito conhecimento, tá, de concreto armado. Ok? É aquilo, vocês vão ter que... Eu vou ensinar, passo a passo, o basiquinho para você ter um olho acima do mercado. E depois vocês vão, claro, se empenhar para melhorar mais um pouco isso. Tá certo? Fundação, um módulo separado. E depois a gente dá um módulo que é o módulo de treinamento em projeto. Como é que é isso? Você faz um curso, você faz qualquer coisa, aqui na sala mesmo, você faz o professor explicando, você, pô, entendi tudo. Aí chega em casa e vai fazer sozinho. O treino dá de jeito nenhum. Né? É a mesma coisa. Você vai fazer, eu vou te ensinar, você vai assistir mais de 60 aulas ali, várias horas. É um curso que dá um certificado de 240 horas, tá certo? Mas na hora que você for para a prática mesmo e for fazer, aí vai pintar a dúvida. Então a gente já faz isso antes. Pega um projeto, entrega para vocês e fala assim, ó, faz. Você pode escolher se você quer fazer primeiro e olhar as dicas depois. Se você quiser olhar as dicas primeiro e fazer o projeto, se você quiser ir olhando a dica e fazendo o projeto ao mesmo tempo, o aluno é que decide como que é melhor para ele, como que ele aprende melhor. Ok, gente? O investimento para esse curso, gente, é R$ 1.497, tá? Quem já quiser sair na frente e já começar o aprendizado agora, nós vamos dar um desconto de 50% para quem estiver aqui na sala e fechar com a gente hoje. 50% de desconto em cima desse curso aí, tá? E eu garanto para vocês que com esse curso aqui, vocês já vencem aquele item lá de qualificação, ok? Para poder sair na frente do mercado. E tem que sair primeiro, gente. Não esperem como eu, 25 anos de formado, não. Aproveite que vocês estão agora e os 5 anos que eu gastei, desde que eu montei o curso, ou o curso não, o plano, a chegar nesse momento que os clientes estão esperando para fazer projeto comigo, foram 5 anos. Quem está no primeiro período pode, de repente, né, sair formado, já tendo o seu lugar no mercado da engenharia civil. Ok? Perguntas? Não acabou que você me respondeu. Respondi? Ah, é ótimo. Mais perguntas? Eu fico preocupado, viu, gente, quando não tem pergunta nenhuma. Quando não tem pergunta nenhuma é porque ninguém entendeu nada. Ou entendeu tudo, então é esse o caso. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Gosto muito da sala de aula. Obrigado. E gostaria muito de poder saber no futuro que temos muitos projetistas de estrutura de concreto armado fazendo projeto direito, tá?
Porque isso, eu estou lá no Clube dos Engenheiros e a gente fica tentando conscientizar o pessoal de que a gente tem que fazer direito. Essa é a única forma da gente melhorar essa remuneração nossa. Que vai todo mundo junto, não vai ficar aí recebendo 50 centavos por metro quadrado de projeto. Tá? Mas se o pessoal não se qualifica e fica só canetinha de ouro, assinando, não só ele, mas toda a turma, todos os engenheiros acabam ficando prejudicados. Ok, gente? Vamos ter bom senso, que a melhor característica do engenheiro é bom senso, né? E não vamos jogar fora esse investimento de 5 anos, e mesmo sendo uma faculdade gratuita, né? Existe um investimento, não só de tempo, mas de grana, durante 5 anos. Não vamos jogar isso fora por qualquer assinatura, por qualquer preço. Viu, gente? Por favor. Obrigado. Que Deus abençoe vocês.